Olá, aqui é o Robson Prado do podcast e hoje eu tô recebendo aqui Vitor e Vitória Prado, vulgos meus filhos e gêmeos, né? Daqui a pouco vocês vão vê-los, que é um pouquinho diferente, e que hoje estão aniversariando. Eu tive o privilégio de bater um papo, né? Um papo aberto aqui com eles, que nós vamos falar de um monte de coisa, relação família, empreendedorismo, estudo, inteligência artificial, um monte de coisa, né? Então quero dar as boas-vindas aqui para o Vitor e para a Vitória. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigada. Obrigado, pai. Por favor, se apresentem aí para a galera. Sou a Vitória, sou filha do Robson, e tô aqui, é um prazer estar aqui falando, né? Nunca estive num podcast, essa aqui é a primeira vez, então confesso que eu tô meio nervosa, só que eu acho que esse meio é bem bacana e bem diferente também estar aqui. Como não teve? Você já esteve aqui? Já estive aqui, mas não sendo entrevistada essa primeira vez. Então bacana. Bacana estar aqui. Bom, meu nome é Vitor, irmão gêmeo da Vitória, né, filho do Robson também. E também, minha primeira vez estando aqui num podcast, vendo toda essa estrutura aqui, muito legal. E muito legal estar aqui, um prazerzão estar aqui. Não, o prazer é todo meu. Imagina só que hoje, né, a gente já tomou um café, já conseguiu aí estar junto, né? Inclusive é até uma das coisas que a gente vai falar hoje aqui, né? Que são poucos esses momentos, né? E aí a gente vai misturar um pouco disso com empreendedorismo, que talvez tenha um pouco a ver. E o que acontece? Toda vez que a gente conversa com algum empresário e tal, a gente fala muito, né? Muitos que ou já tiveram sucesso, ou que já conseguiram alcançar aquele objetivo, ou que estão buscando. E sempre a dor, né, do empresário é dizer o seguinte: puxa vida, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas nossa, fiquei tão longe da minha família, fiquei afastado, não vi meu filho crescer. E esse é uma das dores que a gente escuta no mundo mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que aí vocês podem, né, ver quem vai responder, ou cada um pode responder também, e eu acho que vai ser muito legal, porque eu acho que nós empreendedores não temos às vezes muito tempo para poder bater um papo desse com os nossos filhos, né? Ter uma oportunidade dessa. A gente está ali sempre naquela questão artificial. Então, a pergunta aqui do Pinga Fogo é: como é para vocês ser filho de pai empreendedor, e qual a experiência que vocês têm também de ter ouvido aí dos amigos em relação a isso? Eu posso começar dizendo que é sempre uma turbulência, né? Não tem jeito. Eu lembro que desde sempre foi assim, né? Em casa você sempre estava fora. Mas assim, uma coisa que a gente tinha sempre em mente é que você estava fazendo o que você tinha que fazer, entendeu? A gente nunca teve esse sentimento de raiva ou angústia por não estar ali com você. E fazia a gente valorizar cada vez mais aqueles momentos que a gente estava junto, né? E também é muito legal, né? A gente estava sempre imerso nesse mundo, a gente está sempre imerso nesse mundo de negócio e de networking e tudo mais. A gente sempre ouviu, por exemplo, desde criança, né? Falando, não, tem que fazer, tem que ir lá e fazer, tem que correr atrás, tem que não sei o quê, tem que ser assim. Porque a gente sempre esteve nesse mundo, então é muito legal, né? A parte de não estar com a gente são ossos do ofício, né? Então não tem jeito. A gente entendia, a gente sempre entendeu. Talvez quando era pequeno, era menor, a gente não tinha tanta cabeça pra isso. Só que a gente foi crescendo e foi entendendo o que estava sendo feito de importante pra nós, né? Era necessário, a gente tava entendendo aquilo. Com certeza. Isso que o Vitor falou, né? Como você, né? Meu pai como empreendedor, ele sempre tá fazendo as coisas, indo pra lugares, e hoje a gente entende que esse meio, ele é dessa forma, e é claro, e meu pai sempre fez o possível, assim, mesmo com todas essas turbulências, sempre faz o possível para que a gente sempre seja em contato, independente do que esteja fazendo, ele estando lá em um congresso, lá no outro estado, a coisa, e a gente tá sempre em comunicação, e sempre em aprendizado, sabe, e você entende que o quão importante é aquilo dali, e o quão é interessante você estar imerso nesse mundo, né? Como o Vitor falou aqui, a gente, desde criança, sempre percebendo essas coisas, esse
esse tipo de networking e vendo como que é legal você manter essas relações com pessoas que pensam pra frente de você e que você tá junto ali com essa galera que realmente quer coisas diferentes, sabe? Não é aquela pessoa, aquela mesmice, são uma pessoa que coloca você pra cima e que tá sempre buscando o melhor, fazendo coisas diferentes e isso é muito legal, ficar com contato com essas pessoas e com esse mundo totalmente diferente, sabe? Não, legal. E vocês também têm uma irmã mais velha, né? Que também hoje é uma estudante de um curso aí que dá uma dor de cabeça danada. E ela não pôde estar aqui, mas que a visão dela também, assim, em relação a isso? Que você... E é também legal falar que esse tipo de composição que a gente tem é uma composição de várias famílias, né? Uma família, né? Pai, mãe, 2, 3 filhos e tal. E as pessoas correndo de alguma forma, né? Então, a mãe de vocês também correndo e tal. E aí, a pergunta que fica é assim, como que interage com os amigos? Qual que é a linha que os amigos também falam em relação a isso? Quais são as reclamações, né? Eu acho que tá positivo, mas aqui é podcast aberto, pode, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Olha, eu acho que o lado negativo é isso, de não poder estar junto toda hora, né? A gente entendia, mas a gente não podia estar junto Mas toda também hora. não é chato o pai estar junto toda hora? Não. O pai e a mãe estar junto toda hora? Hã? Com certeza também, Com tem certeza, esse né? negócio, né? De estar junto toda hora. Só que eu acho que uma coisa que eu queria falar antes de dar continuidade a isso, é que uma coisa de ter pai empreendedor, por exemplo, é a gente entender o valor de dinheiro. Porque eu lembro quando a gente era pequeno, quando você saiu da empresa, né, que você trabalhava numa empresa e começou o escritório, e eu lembro que a gente teve várias conversas sobre, por exemplo, que as coisas iam ficar mais complicadas, porque, né, não tinha, por exemplo, agora um salário fixo, por exemplo, quando a gente trabalhava numa empresa, por exemplo, a gente tinha sempre, por exemplo, num certo mês a gente viajava para algum lugar, porque tinha um salário fixo, dava para programar tudo certinho. Mas aí quando começou o escritório, por exemplo, não dava mais para ter essa regularidade toda, né? Tinha era muito mais variável, o seu salário era variável, tudo era variável, não sabia como ia estar no próximo mês. Então, isso me fez entender, eu acho que a Vitória também, nós três, né? Eu, a Nicole e a Vitória, como que o valor do dinheiro, por exemplo, né? Que a gente dava mais valor para quando a gente estava bem e sabia controlar quando a gente não estava tão bem assim também. Então, isso era uma coisa que me ensinou muito de ter um pai empreendedor, por ter um pai empreendedor. Não, e legal, Vitor, você ter falado disso, e a dica que fica para todo mundo que quer empreender é isso, principalmente quem é de um setor público ou privado, que tem o seu salário fixo, que tem a sua estabilidade, né? Então, empreender significa instabilidade no começo até você conseguir se estabilizar. E para isso é o seguinte, primeira coisa, é coragem de fazer, porque quando eu era diretor operacional de um grupo grande, com mega salário, com uma série de benefícios, convênio, uma mega sala, tudo. Mas eu não estava feliz, né? E aí foi onde eu pensei o seguinte, né? Continuo arrastando e não ser feliz e fazer o que eu quero fazer. E aí ia ser tudo bem também, né? Porque ia passar o tempo, eu ia arrastar, tudo ia ser legal, a gente ia continuar fazendo esses mesmos programas, tal, mas aí com aquele pai infeliz. E aí veio aquela decisão, né, que foi muito difícil, abdicar de um salário alto, abdicar de benefícios e empreender. Hoje, o que eu posso dizer para vocês é que eu estou muito feliz. Talvez eu não tenha atingido ainda aquela estabilidade que eu tinha, mas as possibilidades que a gente tem de fazer diversas coisas e poder também executar tudo aquilo que a gente fala que acha que pode fazer. Muitas vezes você está numa empresa, numa determinada função, e você fala o seguinte: puxa, eu posso ser melhor, eu poderia fazer melhor, eu teria uma ideia melhor, eu conseguiria mudar isso aqui. Então, quando você está empreendendo, você tem essa possibilidade. E aí você vai ver que não é tão fácil assim, né? Porque muitas vezes, alguma coisa que você pensa, ela não acontece, mas não é porque não estão te valorizando ou coisa assim. É porque é uma complexidade mesmo. E a gente vê isso na hora que você vem para o empreendedorismo, que também não é aquela... tá errado quem pensa que o empreendedorismo... Olha, eu vou ter tranquilidade, eu vou ter hora para entrar, hora para sair, a hora que eu quiser. Não, tem que ter uma regularidade. É lógico que se você conseguir planejar bem teu negócio, conseguir delegar as atividades, conseguir treinar bem, sem dúvida nenhuma,
a gente vai conseguir ter uma disponibilidade de tempo melhor, né? Então, os empresários precisam pensar nisso. Eu não posso resolver empreender e depois dar aquela esquecida no meu negócio e falar, agora eu sou empresário, vou ficar por aí. Não, ele tem que ir ali, cuidar da empresa dele, fazer o alicerce bonitinho, treinar as pessoas e depois, e nunca esquecendo a família, óbvio, né? Porque muita gente toma a decisão de sair do emprego porque está com problema, né? Tá sendo exigido demais, a gente vê aí alguns servidores públicos com uma série de problemas, então o empreendedorismo também dá uma certa liberdade, mas com todo o cuidado do mundo, né? E principalmente isso, a remuneração. Você tem um salário fixo, depois, quando você sai, às vezes, dependendo da situação, você vai ter um recurso que você vai poder administrar. No meu caso, eu era um diretor estatutário, eu não tinha remuneração, porque eu pedi para sair, então eu saí sem nada e tive que começar do zero. Mas é o desafio de muita gente. Mas eu acho o seguinte, se você quer fazer, se você tem a vontade, se você está sentindo que vai empreender, que quer empreender, tem que fazer, porque senão daqui a pouco vai passar 10 anos, às vezes é uma ideia maravilhosa que você tem, alguém fez, e você fala, eu queria ter feito aquilo. Aí daqui a pouco você fica naquela empresa, pode ser demitido e falar, se eu tivesse saído lá atrás, se eu tivesse feito aquilo. Então assim, tem que empreender, tem que buscar os caminhos, tem que buscar um mentor. Aqui no Grupo Foco tem um dos melhores mentores da região, que é o Thiago Campos, que eu já falei várias vezes para ele. Se eu tivesse conhecido ele antes, eu tinha antecipado 5 anos do meu negócio, tinha dado uma alavancada melhor. Então tem que buscar um mentor, tem que buscar as associações comerciais, as entidades. Esse é o caminho. Uhum. Mas muito bom, Vitor, essa visão aí foi muito legal, né? E você tá vendo aqui que eu tô dentro daquele ramo, eu tô falando de empreendedorismo, eu tô o pai... Eu tô o pai empreendedor, né? Tô tentando quebrar. Vocês ficam aí para tentar quebrar. Mas e a gente falando de empreendedorismo, eu lembro assim que por falar tanto disso, né? Eu me recordo de vocês querendo empreender desde molecada, né? E o que vocês entendem disso, assim, de empreendedorismo? O que é na cabeça? Lógico que vocês já são mais... já estão com uma idade aí, 19 anos, tal, já começa a entender mais. Mas a gente vê hoje muito jovem, assim, da idade de vocês, ou até com menos, que já tem 2, 3 empresas, estão fazendo um monte de negócio. Como é que vocês veem isso aí? Eu acho que é extremamente interessante, porque quando você é jovem, você tem uma série de possibilidades que o mercado dá. Por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, a gente acaba tendo um conhecimento maior, ou seja, um conhecimento diferente, fora da caixa. Porque o jovem, né, aqui estando com meu irmão, a gente pensa fora da caixa em todos os momentos, assim, porque antes tinha aquela ideia, a empresa abre isso, a empresa tem que ser assim, tem que ser assado. E aí quando você vê que você tá nesse mundo digital totalmente, você vê que uma empresa, ela às vezes pode até ser somente no digital. Por exemplo, conheço colegas, né, que tem empresas, por exemplo, que vendem coisas somente pela internet, pelo Instagram. E aquilo dali é simplesmente... Ou seja, ela não tem um espaço físico, não se preocupa com... Exatamente. Isso é legal, né? Porque antes, se você pensasse numa empresa, você tinha que pensar, vou montar uma loja. Tinha que ter um espaço físico, pagar aluguel, ter não sei o quê. É claro que isso eu acho que é importante também. Mas hoje com esse meio digital que, por exemplo, um jovem tem, que eu conheço muitos, assim, que vende, por exemplo, começa com qualquer coisa, seja um tênis, seja alguma coisa, e aí você fica só no meio digital. E aquilo dali é meio interessante, porque, inclusive, você tem a possibilidade de fazer coisas diferentes, porque a sua empresa sendo digital, você tem outros meios para investir, por exemplo, como chamar aquele cliente, como chamar a atenção de uma certa forma. Então, eu acho que essa possibilidade que tem, né? E trazendo esse mundo jovem, eu acho que a gente pensa além, né? A gente tem, digamos assim, uns macetes pra você mexer na rede social. Você sabe que aquilo dali é o que interessa, sabe? E hoje a maior parte das redes sociais é muito jovem. Então, você sabendo a forma como chamar ele é um jeito interessante de chamar a atenção, né? E eu acho que é um ponto diferente e legal desse novo empreender, né? Eu acho que a geração Z, né?
a nossa geração recebe muita crítica dos mais velhos, né? De todo lado certeza. falando assim que a geração que Ué, tá. crítica por quê? Porque a gente sempre escuta, né, que é a geração perdida que tá no geração TikTok, Exatamente. geração que não. Então, assim, mas eu não digo que estão errados completamente aqueles que criticam, né? Porque a geração realmente, a gente é uma geração totalmente diferente das outras que vinham anteriormente, né? Porque é uma geração que tá totalmente imersa no mundo digital, assim, em redes sociais e nesse mundo de inteligência artificial. Então, é totalmente diferente, né? E realmente agora é a primeira geração que tá assim e não tem como a gente ter um controle dos nossos, de como a gente vai abordar esses assuntos, abordar essas novas tecnologias. Então nós somos a primeira geração que está totalmente imersa. É a primeira geração. Então as próximas gerações eu acredito que vão ter um controle maior das redes sociais, vão ter leis para redes sociais. Então a nossa geração ela acabou ficando com essa linha de frente das primeiras. Só que o que eu acredito é o seguinte... Ou seja, é o novo que veio, vocês caíram de cabeça nesse novo e tá ali... E aí a gente mas aí fica no vício. Mas não é legal? Mas vocês não acham que então quem tá criticando é... Não, Quem então, tá criticando tá perdendo? em parte tá certo, porque realmente tem um uso exagerado das redes sociais, só que assim, a rede social tá Mas aí o que é uso exagerado? Normalmente as pessoas enxergam a rede social, os jovens que estão nas redes sociais, somente como uma perda de tempo, né? Os mais velhos, por exemplo, não veem, por exemplo, a oportunidade de fazer dinheiro com rede social. Não tem essa ideia de o digital. Como é que você vai fazer o dinheiro no digital, assim, né? E tem muito esse preconceito. Só que tem como. Eu acho que tem esse preconceito pessoal na internet, porque não Mas seria entende, um preconceito porque não tá conseguindo ganhar, então é melhor quem desdenha quer comprar? Eu acredito que não. Eu acredito que a maior parte do preconceito é por não entender mesmo, né? Por não entender. Porque é melhor falar que, tecnologia... isso daí é uma porcaria e tal, não sei o quê. Porque tava muito Olha acostumado... lá, fica o tempo todo lá. Exatamente. Tava muito acostumado, por exemplo, anteriormente, a você ter um filho, por exemplo, aí ele faz 20 anos, ele arruma um emprego numa empresa, ele vai pra empresa dele, ele tira a carteira de trabalho, tem tudo aquilo lá certinho, tudo aquele quadradinho, né? Aquelas 4 linhas. Aí hoje não. Hoje a tecnologia, ela evolui... A galera não quer nem saber de carteira de trabalho. Não. Você tem carteira de trabalho? Não tenho ainda, mas é porque eu escolhi outro caminho, mas não é por conta disso. Mas assim, era sempre essas 4 linhas. Hoje, por exemplo, o jovem pode ganhar dinheiro na internet sem nada, sem ter entrado numa empresa. Na minha época, com 14 anos, quem não tinha carteira de trabalho era, né, ainda existia até um crime nas contravenções penais, que era o crime de vadiagem. Se um jovem era parado à noite sem carteira de trabalho, né, com mais de 14 anos, já era conduzido para algum lugar para prestar informação do que estava fazendo na rua aquela hora. Pois é, hoje é diferente, porque a tecnologia ela evolui exponencialmente. Então, por exemplo, desde a criação do iPhone, do primeiro smartphone até agora, a inteligência artificial, foi o quê? 20 anos, né? O primeiro iPhone veio nos anos 2000, agora 2023, 20 anos atrás, então a gente estava tendo o primeiro smartphone. Então, assim, a tecnologia evolui numa escala exponencial, não é uma escala linear, né? Então não tem como você... Então, por exemplo, a gente nasceu e já tudo foi evoluindo muito rápido, foi evoluindo tudo muito rápido, já veio diversas frentes de redes sociais de um lado para o outro, e tudo mudou de um lado, entendeu? Então, assim, eu acredito que esse preconceito que existe com o pessoal que faz dinheiro com a internet é só por falta de entender mesmo. Mas aí não tem essa questão também que, poxa, muita rede social, aí também não perde um pouco aquela coisa do viver mesmo, Exatamente. né? Porque assim, se a pessoa tá muito ali na rede social, tá vivendo aquele mundo meio que artificial também, né? Uhum. E a gente vê hoje assim, isso é uma pergunta também que eu queria fazer para vocês. Nunca se consumiu tanto assim remédios para depressão, para poder dormir, para poder acordar, para isso, para aquilo, para ficar melhor, para ter um hiperfoco, tudo na base do remédio. Parece que assim, não tô legal, tomo remédio, fico bem. E a gente vê talvez assim menos contemplação, sabe? De você ir ver ir lá no cinema, ir num teatro, ir num parque, ou ter que saber lidar com uma situação que seja um conflito, por exemplo, né? Como é que se resolve um conflito hoje? Lá atrás, anos 80, 90, essa questão do bullying não era muito falada, né? E realmente sempre existiu. Só que aí surgiu os problemas e a gente tinha que se preparar para lidar com aquilo, né? De uma forma mais
direta. Lógico que muita gente sofreu com isso, mas a gente tinha que criar mecanismos de defesa, né? A gente vê hoje que quando surge um problema, uma dificuldade, parece que essas gerações atuais não têm ali uma capacidade de solução do problema, né? Mas isso é uma opinião aqui de quem é mais antigo. Como é que vocês veem isso? Porque se a pessoa está só ali naquela rede, é só felicidade. Né? Ninguém vai falar de dor. Você vê alguém postando, olha, eu tô fazendo aqui dinheiro, tô ganhando não sei quanto, olha meu carrão, olha meu não sei o quê. Então tá vendendo só felicidade, só coisa boa. Ninguém fala, olha, puxa, eu montei empresa, mas toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. E aí, como é que vocês veem isso? Não perde também essa outra parte, assim, esse off o off de estar junto, o off de estar contemplando as coisas, ou isso tá aí também já nem faz diferença? Eu acho que isso é bem... A internet, ela traz, infelizmente, esse risco que tem, principalmente para os jovens, assim, falando, né, da gente, assim, né, desse público. Porque a gente fica tanto na rede social, e as pessoas não mostram que é real na rede. Então, você acaba acreditando em uma coisa que parece real apenas, e aquilo dali tudo, é tudo fake, literalmente. Porque às vezes você não sabe se a pessoa tá bem, e aquilo dali você vai vindo, vai clicando nos stories, nossa, que legal, que bacana. Só que nunca é falado, por exemplo, nunca uma pessoa vai pegar, vai postar na rede social, nossa, como eu tô triste hoje, não sei o quê. Então nunca, tudo, existe essa felicidade que a rede social traz e que na verdade é postado. E é por isso que traz muitos problemas emocionais, né, principalmente a ansiedade, problemas com a autoestima, às vezes, que é uma coisa que precisa ser, porque sabe, aí ser começa abordada. a ser medido, então, assim, Exatamente, porque a pessoa se mede pela as quantidade de pessoas postam. clique, Exatamente, pela quantidade de curtidas, e parece que você fica numa pressão em postar coisa, utilizar as redes sociais, que eu acho que você tem que... A rede social, ela é um grande espaço para você fazer o que você... o que você bem entender, o que você quiser, e você utilizar para o bem, né? Então, assim, a rede social, ela traz muitas possibilidades. E, no entanto, se ela não for utilizada, né, de uma forma... correta, ela pode trazer muitos prejuízos. E eu acho que, pra quem é jovem, por exemplo, inclusive tem aqueles negócios de inteligência artificial e tudo mais, eu bem sei, né, estando na faculdade, o quanto isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo é prejudicial. Porque a gente acaba pensando que tudo que a internet posta, você fica ali naquele novo robô que responde tudo. Então, mas aí se o Vitor estava dizendo o seguinte, que toda essa tecnologia tal, bacana, vocês estão imersos. Aí agora você está falando que a inteligência artificial pode não ser tão boa, mas porque você também não está... Porque é necessário... Porque já é talvez uma outra geração depois de vocês que estão nela... Ou porque eu acredito que a gente já está nesse mundo, mas é necessário mecanismos para a gente poder utilizá-las. Porque o que acontece, né? Hoje o chat GPT tá lá, você coloca qualquer coisa, você vai fazer... Eu na faculdade de Direito, você coloca qualquer coisa ali, pesquisa lei e tal, e ela simplesmente vai responder. Só que assim, e aquele livro Você tá fazendo faculdade de quê? Faculdade de Direito. Mas o pessoal tá falando por aí que o direito vai acabar, que o chat GPT vai acabar com o direito. E por que mesmo assim você continuou lá? Então, porque eu acho que um robô não é capaz de ter a mesma coisa que você tem quando você conversa pessoalmente, né? Nada, não é possível, assim, que ele saiba como negociar corretamente, ele não vai saber falar corretamente, ainda que ele dê respostas. Então, assim como temas de faculdade e tudo mais, isso acaba sendo um problema também. Aí chegou o chat GPT, né, lá na faculdade, os professores já falam, vocês já estão pegando desse robozinho aí, e aí os professores mesmo, que a gente fica imerso nisso, por exemplo, você não sabe qual o limite pra isso, qual o limite. Então, assim, quando eu falo de limites... Teve até logo no começo, né, Exatamente. Teve uma interação entre um repórter e o chat GPT que já estava até... O repórter falou que era casado e o chat GPT estava falando, olha, mas já quase convencendo que, né, como se fosse uma paquera, ou seja, uma inteligência acima do normal.
e até que assustou, né, Com os certeza. cientistas, e hoje a gente vê aí que estão querendo dar uma parada para regulamentar. Aí vem essa coisa aí que a gente está falando muito, né, de regulamentar as redes sociais. É, eu e mais uma galera, a gente veio de uma época que ali já saindo do regime militar, onde tudo era controlado, as pessoas não podiam ter uma liberdade de expressão e se brigou muito para isso, até que o Brasil chegou numa redemocratização, né, as diretas já, uma série de movimentos que foram feitos, mas muita gente foi calada porque não concordava com aquilo, sofreu lá na época da ditadura, outros já dizem que não sofreram, mas aí agora a gente vem, né, e vê, foi aí criada, né, uma MP das fake news, que quer controlar as redes. O que vocês acham disso daí? Acha que tem que controlar mesmo? Ou como é Olha, que é? eu acho que como uma pessoa que nasceu imersa nesse mundo desde pequeno usando a internet, né, desde pequeno usando a rede social, eu acho que. Primeiro que eu acho que tem uma linha tênue entre censura e regulamentação, né? Não pode tender nem muito para um dos lados, né? Mas eu acredito realmente que a internet precisa sim de uma regulamentação. Não tem jeito, não tem como. Não pode ser uma terra de ninguém para sempre. É lógico, é o que eu falei, tá muito novo ainda as coisas, estão evoluindo muito rápido, a gente não sabe como controlar. Eu acho que uma das primeiras coisas que deve ser feita é a regulamentação, porque hoje a gente na internet, ninguém sofre nada. Você pode ir lá, você pode criar um perfil fake, você pode falar o que você quiser, e você não vai sofrer nenhuma consequência por isso. Você pode fazer um discurso de ódio, você pode. Mas eu não posso fazer um discurso de ódio? Não pode. Por que não? Porque nós vivemos em sociedade, né? Nós somos seres sociais. Como Aristóteles disse, o ser humano é um animal social, né? E eu acho que quando a sua expressão, quando o que você faz afeta o próximo, aí já tá infligindo, aí já tá passando do limite da liberdade de expressão. A Mas liberdade se, de o- expressão eu acho que tem um limite que é o seu indivíduo, né? O indivíduo, o mas se a individual. pessoa A partir do responder, ele não momento que tem o você direito está... de poder falar? Hã? Não, você tem o direito de poder falar, só que Então, o mas que ele você, não pode contestar, por exemplo, um político? pode, com certeza, tem que contestar um político, tem que contestar Mas, tudo. mas, Mas mas eu qual digo que, assim, o que seria então, aí é uma linha, regulamentar o que é um discurso de ódio? Pode ser, aí né, teria que ser um uma hiato muito discussão, grande, né? Teria que ser uma discussão do que pode e não pode ser falado. Só que assim, aí se você fala isso, o pessoal fala que tá censurando o que pode não pode falar. Só que tem coisas que, poxa, se você fala uma coisa, que, por exemplo, o bullying, se a gente for entrar no bullying, não, você falou uma coisa e a pessoa não gostou, por que você continua falando, entendeu? O que você tá falando tá afetando a outra pessoa, tá afetando. Então, a partir desse momento que o que você fala afeta uma pessoa, você não, como um animal social, se os seres humanos fossem lobo solitário, não teria problema nenhum, você tem uma liberdade de expressão total. Você poderia falar o que você quisesse. Você poderia. Mas aí também nem seria liberdade de expressão, porque ele vai se expressar pra quem? Pra ele Então, próprio. mas aí que tá, né? Aí a gente, como sociedade, a gente vive em sociedade, é um coletivo social. Nós vivemos juntos uns com o outro. Então, se você tá infligindo esse social, a vivência, né? Você tá atrapalhando a vivência com o seu discurso, eu acho que tem que ser regulamentado sim. E a rede social, como eu tava falando, as redes sociais, hoje não tem isso, né? Hoje na rua, por exemplo, se você, na vida real mesmo, né? Se você fizer algum discurso de ódio contra qualquer pessoa, cometer um crime, você vai ser preso. Na rede social, não. Você pode cometer um crime na rede social, você não vai ser preso ainda. Não, lógico, né, alguns mecanismos Porque que são ainda capazes, tem. só que ainda tem aquele negócio de terra de ninguém. Mas aí já não. Você não acha que vai se começar a regulamentar Vai tal? censurar? E aí não vai ter aquela perda, porque hoje as pessoas entendem que é um Não. caminho, né? A segurança da informação, aquele anonimato tal, que move as pessoas ir para Aí, né, a rede social. Mas com isso, você não acha que vai dar uma queda e pode ser que as grandes corporações não queiram isso, porque. Porque as pessoas vão deixar de usar para não ter porque não vai ter mais aquele anonimato, né? Não, eu acredito que, infelizmente, a internet tem que mudar, assim, não pode ser assim para sempre. Como eu disse, é muito novo, as pessoas que estão usando a internet agora, que vão usar futuramente, por exemplo, a internet, vão já ter um controle, já vão saber como lidar com isso. Só que hoje é tudo muito novo a internet ainda, né? Já faz o quê? 20 anos, né? Um pouco mais, né? Um pouquinho mais de 20 anos, só que assim, as pessoas De, nunca. de uso, né? Porque É. ela já existe há muito tempo, né? Só que nunca teve uma, né? Mas muito bom. E outra coisa Com também certeza. que eu queria perguntar para vocês já tiveram algum negócio?
Então, né, eu ia até comentar sobre, eu e o Vitor, eu lembro que tivemos duas ideias muito interessantes, e que uma até que deu certo, e aí, só que a gente, pela rotina, é diferente, pela outras coisas que a gente ia fazer, a gente desistiu, mas não que isso seja uma vontade, né. Eu lembro que nós estávamos em um dia do condomínio, e aí eram dias quentes, e a gente começou a perceber que lá dentro do condomínio não tinha nada, mas essa daqui foi a ideia que não deu Nada certo, o quê? mas Nada gelado? isso, nada assim de uma coisa doce e tal. E a gente, como a gente era mais novo, a gente olhou e falou assim, nossa, realmente, e se a gente tentasse fazer uma empresa de sorvete que a gente conseguisse pegar aqui alguma coisa e a gente saísse vendendo pelo condomínio, né? Por exemplo, a gente pega uma bicicleta lá no condomínio, as pessoas são amigas, né, conhecidas, e a gente poderia pensar em criar isso, né? Esse negócio. A gente pega na luvinha, a gente pensou em tudo, né? Nesse sorvete. Aí a gente pensou, Mas eu acho ficou que. só na ideia. Isso, esse daqui ficou só na ideia, mas foi uma coisa que até a gente tinha feito uma cotação e tudo mais, a gente juntou, pensou da nossa forma, do nosso jeito, né, Vitor? Eu lembro que a gente até criou meio que um nome pra isso, e a gente queria porque queria o sorvete. E aí, só que aí a gente pensou nos problemas que estariam ali na hora de fazer o sorvete, na hora de armazenar e tudo mais. Aí a gente teve outra ideia, que foi criar uma empresa de alfajor, né? Que a gente até teve a ideia, e essa de fato deu certo durante um tempinho, né? Que a gente ficou vendendo, que foi um jeitinho bem caseiro da gente fazer os nossos alfajores em casa. E aí eu até cheguei a vender pra um pessoal, na época eu fazia cursinho, e aí o que eu fazia eles em casa, né, eu e Vitor, a gente fazia tudo mais, e aí eu saía vendendo no cursinho, e a gente tinha a ideia de anunciar no condomínio e vender pra nossa família. E aí a galera achou muito legal, né? Nós criamos o logo, e aí a gente tava com bastante ideia, mas que no início foi uma coisa bem assim, caseira e diferente entre nós, sabe? E aí que a gente foi testando pra família, e aí foi indo, a gente pensando em tudo, cotando preço e tudo mais, e que foi uma leve experiência que a gente teve com esse. E aí o negócio acabou. É, Qual que foi a experiência positiva e negativa? Eu acho que foi saber lidar com os problemas, né? Principalmente, por exemplo, lidar com dinheiro, assim, né? Ter que fazer a cotação e ter que pensar em como vender, ter que pensar em como fazer o marketing da empresa, das vendas, né? Então, acho que a coisa boa foi a gente ter essa experiência de aprender como lidar com uma Aí equipe vocês pequena, né? acharam que empreender não é fácil. Não é fácil. Com certeza, É muita não é, coisa é pra bem pensar. difícil. Principalmente quando você pensa, por exemplo, em crescer, né? Em expandir, por exemplo. A gente já tem um pensamento de Com certeza, fazer, aumentar a produção, por exemplo, né? Mas era muito complicado. A gente fazia muito. Eu ficava fazendo os cálculos com a Vitória lá. A gente pensava, nossa, vamos tentar mudar o chocolate, mudar alguma coisa aqui, mudar isso aqui, mudar isso aqui. E era muito pensamento Pra melhorar o lucro. Pra melhorar o lucro, pra expandir. melhorar a qualidade do produto. E era o Aí que a tinha gente que pensava. balancear, né? A qualidade do certeza. produto com o preço do produto. Mas vocês acham que é por conta dessa dificuldade dos negócios tradicionais que as pessoas querem fazer, por exemplo, o dropshipping, fazer negócios na internet assim para ganhar muito dinheiro? Porque, assim, o que parece hoje é que todo mundo, e não tá errado, quer buscar uma maneira de ganhar muito dinheiro rápido com a internet, né? Então você tem aí o dropshipping, você tem o TikTok, que você vai lá lançar um produto, aquela coisa toda, você vai aparecer, vai gerar, né, likes, aquela coisa, vai ganhar dinheiro e tal. Então, o negócio é fazer esse tipo de negócio que não dá muita dor de cabeça, que seja... O que vocês acham? Eu acho que devido à dificuldade, como a gente, por exemplo, a gente teve aquela ideia de fazer as paletas, né? Só que a gente colocou muita dificuldade na frente também, né? De ter que pensar em armazenar e fazer tudo isso e fazer aquilo e ter que, poxa, pensar... Mas aí talvez pensar demais num... Então, exatamente. Numa Pode ser um problema. A gente não pensou é melhor demais. o feito Pensou do que demais, o... negativo. Com certeza. né? O alfajor perfeito. a gente já foi direto fazendo. Isso. Essa de paleta, eu fiquei fazendo muita coisa, Isso, calculando muita coisa. Aí eu falei, não, né? vai ter muito Colocando problema, muito vai ter muito obstáculo. problema. Aí deixa quieto. Que é o que eu né? acho que muitas pessoas fazem, né? Ai, não vou abrir um negócio. Ai, porque ninguém vai querer. Ai, Tem que sabe? fazer, Mas tem que por que experimentar. vocês tiveram essa ideia de querer fazer um negócio ao invés de querer falar, puxa vida, né? Ah, eu vou buscar um emprego. Porque também, duas perguntas aqui, né? A primeira de certa forma, mesmo com todas as dificuldades,
vocês, como inúmeros filhos de várias famílias, não precisariam trabalhar. Então, a primeira coisa, por que quando vocês pensarem em ganhar dinheiro, vocês quiseram fazer um negócio, ao invés de pensar assim, puxa vida, deixa eu arrumar um emprego, vou fazer minha carteira de trabalho. Qual que foi né? Por que vocês não foram então para o emprego que vocês só ia lá, cumprir um horário, ganhavam dinheiro, ao invés de querer, putz, essa dor de cabeça que vocês já tiveram aí, comprar produto, produzir, embalar, vender, tal. Olha, eu acho que o maior culpado é o papai, né? Eu acho que desde pequeno a gente eu nunca tive a intenção de trabalhar numa empresa, né? De ser empregado. Não sei se posso estar sendo errado. Pô, mas é uma vontade minha, né? Eu não tinha essa vontade de ser empregado de alguém, não tinha de ir lá e trabalhar, né? E toda vez que a gente pensava em ganhar, vamos tentar ganhar um dinheiro, Vitória, a gente falava, vamos criar alguma coisa, né? Vamos criar uma empresa. Sempre assim, essa ideia que a gente tinha. Acho que é por conta, né, do empreendedorismo na família. Na família que tinha lá, já abriu um negócio, tem que fazer as coisas. Então, por ter esse exemplo, eu acho que foi isso, né? Desde sempre a gente nunca tive esse pensamento, pô, vou lá numa empresa, vamos tentar ver um programa aí de jovem aprendiz. Eu não tô falando que não é legal, né? Isso, com certeza, tem gente certeza que quer e legal. Mas aqui a gente, como a gente na família já teve esse exemplo. A influência nos fazia pensar. Mas e a juventude assim que interage com vocês? Qual que é o objetivo também? É esse? É arrumar um emprego? Como que. Depende muito, né? Isso, depende muito. Eu acho que depende do que a pessoa tem interesse. Mas é a forma como eles, por exemplo, vão nos motivar a alguma coisa, por exemplo, né? Hoje nós participamos de 2 grupos, que na verdade, a gente tá em contato sempre com um, e outro a gente participa, né? Que é o Rotaract, que hoje são jovens. Eles não é muito a ver com o empreendedorismo em si, mas é a forma como os jovens pensam, seja lá sobre determinar isso, em ajudar o mundo, ajudar os próximos. Então, eu acho que essa galera aqui que a gente faz esse contato, depois a gente fala mais sobre esses 2 grupos, né? Que é o Interact e o Rotaract, são bem legais em si, mas as pessoas que participam lá, você vê que são jovens que gostam de ir além. Porque, assim, pessoas que, por exemplo, se você falar pra eles, e qual é a sua vontade de abrir uma empresa, se você tem uma vontade de abrir uma empresa, é uma galera que pensa diferente e que faz... por exemplo, tem uma motivação diferente e que não quer ficar fazendo aquela coisa, sabe? Eles se engajam e estão ali, vão pra cima. E você vê que muitos eles são jovens, têm no máximo o quê? 20 anos. E você tá interagindo com essa galera, sabe? Eu ia falar disso também. Então, vocês acham que, por exemplo, entidades assim de jovens como o Rotaract, o Interact, outras entidades também têm grupos, né, que são para jovens, é um caminho para o jovem poder se desenvolver, poder discutir as dores? O que vocês... E também outra coisa, né, que vocês 2 fazem parte, né, os 3, na verdade, né, do Rotaract. E dá dor de cabeça, né? Vocês têm que mexer com o projeto, vocês têm que fazer reunião. Mas e aí? Qual que é o barato disso aí? Eu acho que rola? A principal coisa é você... Acho que o jovem, ele tem que se inserir no corpo social e ajudar o corpo social de alguma maneira. E esses grupos, eles estão aí pra isso, né? Pro jovem não ficar só naquela zona de conforto dele e ir lá e de alguma maneira... devolver aquilo que o corpo social dá pra ele, né? Ajudar também o corpo social. E o Rotaract faz muito isso, e é incrível participar do Rotaract. E o jovem pode entrar num grupo desse para tentar se desenvolver como pessoa também, né? Você aprende muita coisa, lidar com pessoas de fato, e lidar com projetos, e ter que fazer atas e cotação, e reunião, e programas coisas... de liderança, né? Em geral, programas de liderança. Então tem muita coisa, e o jovem precisa disso, eu acho também, né? A gente precisa disso. Muitos dos jovens da nossa geração, acho que fica muito na zona de conforto, até por conta das redes sociais, às vezes até me contradizendo um pouco, né? Mas aí como é que, por exemplo, assim, como é que também vocês chegam numa parada dessa? Porque outra coisa, podia estar ali de boa, tal, vai querer se envolver com uma coisa dessa. Como é que vocês chegam nisso? Como é que vocês chegaram nisso? Rede social, né? A principal coisa é o jovem chegar na rede social. Isso. Rede social. Se fosse um jovem comum, né? Mas como é que vocês conheceram essas entidades? Através, assim, nós conhecemos o Rotaract através de você, né, no caso do meu pai. Então eu tô sendo má influência. Vocês quiseram abrir empresa, não quiseram trabalhar no carteira assinada.
Aí vocês entraram nessas entidades por minha causa. Então com eu sou o certeza. Era culpado família, disso. tava na família já, né? Na Então, família, mas claro que hoje, para quem é de fora e queira buscar o desenvolvimento pessoal, existem as redes sociais que às vezes a gente tá sempre se contradizendo aqui nas nossas palavras. Por exemplo, a rede social, ela traz pontos negativos, mas é igual a gente tá sempre falando aqui que ela traz também pontos muito positivos, inclusive dessa disseminação desses grupos sociais de liderança que tá no clube, pelo Instagram do clube, que a gente posta o que a gente faz, as reuniões, e a forma de chamar mesmo, sempre muito colorido. Então, tem toda essa estratégia do Instagram, porque é onde o jovem fica, então ele precisa encontrar ali também, onde é o meio que ele tá navegando, coisas que são boas. Lá no TikTok, existe também, por exemplo, pessoas que dão dicas de como você tem que, se você quiser ter um emprego, se você quiser abrir uma empresa, que são pontos positivos que hoje a rede social traz. Legal. E aqui, batendo esse papo, o que eu tenho também aqui, que eu tô aprendendo com vocês, e a gente aprende o tempo todo, mas uma coisa que fica aqui que tem sido interessante, esse insight agora. Então, primeiro, antes, eu queria mandar um beijo para Nicole Prado, também, minha filha, presidente do Rotaract, né? Realmente. Que vai concluir a sua missão agora no mês de junho. Olha só, né? Presidente do Uma luta Rotaract. Então, e pra todos manter. os integrantes do Rotaract, Interact, né? Também na pessoa da presidente Gabi do Interact, do Marcelo Lins, presidente do Rotary Clube de Barueri Alphaville, que dá todo esse apoio. Mas o que eu deixo aqui de insight que eu tô vendo, ouvindo de vocês aqui, é o quanto que nós, como chefes de família, mãe e pai, temos de responsabilidade com aquilo que a gente faz. Porque vocês falaram aqui de algumas coisas que se espelharam no que eu estava fazendo, o que na mãe de vocês estavam fazendo. Né? Eu larguei uma empresa para empreender. Vocês começam a querer empreender porque estão me vendo empreender. Vocês estão numa entidade porque estão me vendo numa entidade. sim. Então, hoje o empreendedor ele tem não só a responsabilidade com o cliente externo, como o cliente interno. O cliente interno é desde o colaborador até a sua família. Então a gente tem que estar numa sintonia. E todo empreendedor tem uma função social, porque o negócio ele tem que gerar alguma coisa para o corpo social, como você falou. A minha atividade tem que ser de transformação. Ela tem que me dar prazer, ela tem que ser satisfatória, ela tem que dar resultado. E eu tenho que trazer para minha família essa satisfação e fazer com que todos convirjam, converse e que a gente junto possa também saber se aquilo está certo, se está errado. Mas agora, Vitória, você falou disso, mas eu lembro que você participou de um outro grupo, né, chamado Girl Up. Sim. Eu confesso que quando você falou desse grupo aí uma vez, eu falei, putz, será que é aquele grupo lá que as meninas ficam com o peito de fora? Eu tô perdido. Então, o Girl Up Brasil foi um clube que eu participei há muito tempo atrás, mas que eu estou sempre engajada junto com essas meninas, porque hoje eu já sou um pouquinho mais velha, não tô querendo me também assim desse jeito, mas a minha idade já não permite que eu esteja mais dentro do clube tão ativamente, mas que eu tô indiretamente ajudando essas meninas, porque Só eu que posso essa daí ser não foi minha convidada. influência, né? Não, com certeza. Essa não. Eu conheci o Girl Up, na verdade, é um projeto de meninas voluntárias que elas se engajam em qualquer projeto de lei em prol da mulher, em prol da menina. Então, um dos projetos maiores que a gente fez foi o projeto de lei que foi na Câmara de Barueri, que foi um projeto de lei que está sendo discutido e que eu acredito que seja aprovado. Eu não sei se não sei se eu estou errada, mas foi um projeto de lei que foi aprovado ano passado, que é sobre a pobreza menstrual, ou seja, é um projeto de lei que permitiria que fosse fornecido de forma gratuita os absorventes. Legal. Ou seja, que era um tema muito recorrente e que ainda é até hoje, ele é um problema. E essas meninas, nós nos engajamos, né? Eu lembro que no projeto a gente conseguiu juntar não sei quantos que foi, né? Nós fizemos uma grande parte, arrecadamos absorventes ali na Secretaria da Mulher de Barueri, que teve essa parceria com a Girl Up. Inclusive, a gente tá sempre fazendo projetos com essa galera da Secretaria da Mulher de Barueri, que apoia esse grupo, que chama
o Tarsila, né? Que o Girl Up, cada polo, e o polo de Barueri chama Girl Up Tarsila, né? Então, E pra galera conhecer o Girl Up, como é que tem faz? o próprio Instagram, que é o Girl Up Tarsila, que é o de Barueri, e tem o Girl Up Brasil, que tava engajada nessa causa. Muito e bom. que eu acho que foi uma causa a mais forte, que esteve no Fantástico, a reportagem. E aí, o fim desse projeto foi que, na verdade, ele tá sempre em andamento, mas eu lembro que esse projeto foi grande, nós juntamos em sacolas absorventes, e isso foi fornecido para as meninas em situação de vulnerabilidade social. Muito bom. Então, e aí não só esse projeto grande que teve, mas sim meninas muito jovens. O Girl Up é formado por bem jovens legal, mesmo. mas aí isso dá um gás, a galera Isso dá um gosta, gás, isso engajamento. engaja, interagem. Com certeza, porque Muito a gente bom. tinha que ir lá, assim, imagina uma menina de 15 anos, por exemplo, tendo que ir lá na Câmara, falar com vereadores e tomar frente e chegar e falar assim, a gente quer um projeto de lei, e aqui tão jovem, né, e tendo que debater esses assuntos. Então você vê meninas nesse coisa... E por meio de uma entidade dá né? credibilidade, né? Você tem Exatamente. uma possibilidade, diferente de um cidadão comum chegar lá, você chegar com uma entidade já muda de figura. Isso, vendo Muito as legal, meninas é muito legal. muito motivador, né? E aí também, assim, outros desafios de jovens e coisas que a gente fala, Vitor, você teve no ano passado duas coisas assim que eu achei incrível. A primeira foi você ter entrado na maior faculdade, eu acho que uma das maiores do mundo, né, que é a USP, para um curso que era o terceiro maior concorrido no Brasil, que era a Engenharia Aeronáutica. Aí você conseguiu o primeiro feito, que foi entrar com 17 anos nesse curso. E aí, putz, mudou para São Carlos, aquela loucura toda, tal, com 17 anos e pai, todo mundo ali, né, aquele prestígio, aquela coisa toda, tá na USP, papapá, e etc. E depois você teve o segundo feito, que foi dar baixa no curso. E pedir, e falar assim, olha, putz, pai, eu tô saindo, não é o que eu não quero ser mecânico de avião, quero ser piloto de avião. E aí vem toda aquela coisa, né, da família que puxa a vida, nossa, né, vou ter um filho lá na USP, formado na USP, e aí fica aquele dilema também, né, putz, vou dar um jeito aqui, empurrar para que ele se forme, nem que depois só para... Ou eu vou chegar e falar, não, faz o que você quer fazer, vai para cima, e aí... Eu vejo que muitos jovens hoje sofrem com isso, porque vai fazendo aquilo que não quer, o tempo vai passando. Fala rapidinho essa experiência aí, como é que foi, cara? Vou falar. Primeiramente, eu queria, tipo assim, meus pais, minha mãe, meu pai, eu gosto muito da família que nós tivemos, assim, da liberdade que nós tivemos em casa. Nós nunca fomos aquela família mais chucra, onde eu não pudesse falar as coisas, onde eu não pudesse expressar minhas opiniões, mesmo que fossem diferentes das meus pais. Então, isso que eu gostei muito, que eu gosto muito da nossa família, né? Minha mãe, meu pai sempre deu essa liberdade pra gente, né? De fazer o que a gente queria. Não tinha a obrigação de fazer o que eles queriam. Não, quero o que a gente queria. Sempre teve esse respeito mútuo, né, entre a gente. Isso que eu gostava muito, isso que eu gosto muito, né? E na faculdade, quando eu entrei, né, sempre gostei muito de avião também, por conta do meu pai, eu acho, porque sempre gostou muito de avião também. E aí eu acho que foi passando, e aí eu gostei muito de avião. Gostei muito dos céus, né? Aí consegui passar na USP, tudo felicidade, né? Pô, um curso dificílimo, assim, com gente, assim, conheci pessoas, assim, inteligentíssimas lá, excepcionais, assim, pessoas que eu nunca tinha visto, que eu achava que não existia, assim, pessoas que você só encontra em Harvard, por exemplo. Não, eu vi lá o pessoal muito inteligente, assim, foi uma experiência incrível você entrar, por exemplo, no Instituto de Física de São Carlos, que era onde tinha, onde as pesquisas do Brasil inteiro eram feitas ali, as pesquisas assim, de diversas frentes físicas incríveis, astrofísica, nossa, incrível. E aí, só que aí eu já não tava, mas eu nunca me senti feliz lá dentro, né, academicamente falando, assim, né, as pessoas sempre foram muito parceiras, sempre me ajudaram muito, meus amigos, tive amigos incríveis lá, sempre falando no social mesmo, a USP foi incrível pra mim. Agora, falando academicamente, não, pra mim não tava... Não tava me satisfazendo, né? Eu não me enxergava naquela profissão mais. Eu não enxergava que eu ia ter alguma coisa lá na frente. Eu via as aulas, eu ficava, caramba. E era muito ruim você ter que acordar, e é muito ruim pra mim ter que acordar e se
e ter que provar pra você mesmo que você quer aquilo, entendeu? Ter que, tipo, não, você quer aquilo, você... Não, vai lá, é legal, pô, é muito difícil, você tá aqui, você conseguiu passar, vai lá. E ficar todo dia se acordar e ter que provar pra si mesmo que você quer aquilo, ter que perguntar pra si mesmo se você quer aquilo, é muito cansativo. Então todo dia eu acordava, eu ficava, não, vamos lá, vamos lá. Hoje vai dar, hoje vai dar, hoje vai dar. E assim, eu posso falar que, eu posso falar que eu não gostei, posso falar um monte de coisa, mas uma das principais... um dos principais motivos para eu ter saído também foi a dificuldade também. Eu não vou negar, eu não vou deixar de lado. Foi muito difícil o curso para mim. Não deixo isso de lado. Lógico, eu não gostava, não me enxergava na profissão, só que foi muito difícil para mim. Então foi tudo um aglomerado de coisa, né? Foi a dificuldade e estar morando sozinho tão cedo. Naquela época também teve teve a perda da minha avó, então muita coisa aconteceu assim, do nada na minha vida, né? De sair do ensino médio, fui pra faculdade, morar sozinho, aí problema na família, assim, e aí eu falei, nossa, não tô aguentando mais, né? Não tô aguentando mais. Eu falei, vou sair. Aí eu falei, não dá, não dá. Falei, eu vou sair, e assim, não foi uma decisão imediata, assim, né? Porque, assim, quando eu fui pra USP, né? Quando eu fui pra faculdade, lembrando que eu não tinha esse curso totalmente em mente, né? Eu gostava de aviões e tudo mais, eu falei, poxa, engenharia aeronáutica é legal, né? Eu sempre fui muito indeciso. Aí eu falei, engenharia aeronáutica é legal, passei e entrei. Então, meio que foi de paraquedas. Agora, na hora de sair, eu falei, não, eu vou pensar um pouco. Então, durante umas 2, 3 semanas eu fiquei pensando nisso, sem falar pros meus pais ainda, né? Sem falar pra família. Falei, meu, e se eu sair, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí teve um dia lá que eu não tava aguentando mais, eu falei, aí liguei pros meus pais e falei, quando eu for embora eu vou ficar em casa, tá? Eu não vou voltar mais. Vou embora, eu vou ficar em casa. E eu já tinha tudo meu plano, tinha planejado tudo que eu ia fazer. Tipo, eu ia tentar a Academia da Força Aérea agora, porque eu queria virar piloto, né? Ia continuar com aviões, só que eu queria ser piloto. Aí eu falei, não, então eu vou planejar tudo certinho, vou entrar na Academia da Força Aérea, vou começar a estudar de novo e tudo certo. Então eu falei, quando eu for pra casa, não volto mais. Eu sabia que meus pais vão ficar bravos, só que por conta dessa liberdade que eles deram pra gente desde sempre, eu sabia que, tudo bem, ele vai ficar bravo, só que é isso que eu quero. Então, e minha família deu super apoio, né? Teve que fazer a mudança de novo, felizmente, só que... Vender tudo pela metade do preço. Vender tudo de novo, só que foi Agora, mas qual que é a dica que você dá? E bacana, eu acho que legal, a gente tem que fazer isso, né? Para mim também é um aprendizado, né? Se na minha época, com certeza, graças a Deus eu pude fazer o curso que eu quis, até porque também eu já estava mais independente, mas se tivesse acontecido comigo, com certeza minha família naquela época ia dar um jeito de eu ir até o final. Imagina só eu terminar um curso insatisfeito, sofrendo pra caramba. Eu vi que lá na USP tinha muita gente que sofria, porque os pais falavam, não, você tem que terminar, tem que terminar. Mas qual que é a dica que você dá pra juventude aí que precisa tomar uma decisão, e também serve para você, Vitória, que também teve que tomar muitas decisões em relação ao que escolher e tal, porque assim, né, realmente a família, tudo tal, mas também tem que pensar em você, né, no futuro. E qual que é a dica que vocês dão aí para quem tá nesse dilema de tomar uma decisão e com relação à família, o que que faz, como é que fica? Que a primeira coisa é se conhecer, né? Se você quer, por exemplo, uma coisa que eu vi muito na faculdade era que faculdade pública, por exemplo, uma faculdade difícil não é um lugar para se descobrir, né? Não tem como você fazer... O que eu fiz, por exemplo, eu acho que foi errado. Eu não sabia direito o que eu queria, eu vi o curso legal lá, falei, pô, vou testar. Só que assim... Aí você vai e me entra no curso. No curso muito difícil. Aí eu falei, eu vou. Você fica falando isso pra galera, o pessoal fala, pô, meu, aí também você tá zoando comigo, né? Você achou o bilhete da loteria lá, agora você pega e joga fora. Não, mas eu acho que, tipo assim, você quer um curso, você tem que se conhecer. Eu acho que você tem que... Uma coisa que eu não fiz, né? Mas eu acho que é uma coisa que pode ser feita, é o curso técnico no ensino médio, né? Que, por exemplo, eu nunca tive curso técnico. Eu nunca não fiz curso técnico porque eu não queria fazer um ensino médio básico, por exemplo. Mas eu acho que é uma coisa muito boa pra você se conhecer. Nem que seja pra você só saber o que você quer. Por exemplo, você faz um técnico de edificações. Você nem... Pô, você só teve um apreço por arquitetura e engenharia. Mas você vai lá e faz só pra ver se é aquilo mesmo, entendeu? E uma coisa que eu não quis fazer, mas eu acho que foi errado. Porque eu não tive essa oportunidade de me conhecer. Principalmente porque a gente tava na pandemia também. O jovem que tava na pandemia não teve essa oportunidade de se conhecer, né? E aí, pô, você tinha que tomar a decisão que você queria ali do terceiro ano ali, na hora, em casa, você estava em casa sem saber muito do mundo ainda, porque a gente ficou 2 anos em casa, né? Então, hoje o jovem pode, né? O jovem que tá no ensino médio, ele pode se conhecer, ele pode ir para um curso profissional, fazer teste vocacional, ir fazer um curso técnico, fazer Senai até, é uma oportunidade boa. E com boa. relação à família?
eu acho que a família tem que apoiar em qualquer circunstância, porque é necessário que você siga seu sonho. Independente de, por exemplo, eu tenho uma colega, né, que ela simplesmente resolveu, ela simplesmente se autoconheceu e falou, eu não quero faculdade, eu não quero seguir, ela ama a arte, ela sabe fazer joias incríveis, inclusive ela foi buscar cursos de fazer anéis e pulseiras, e ela faz isso muito bem, e ela simplesmente resolveu abrir a loja dela. E ela falou assim, olha, eu não sei se meus pais vão me apoiar, mas meu sonho é esse, meu sonho é simplesmente eu me engajar em cursos, porque eu amo a arte, eu amo fazer coisas diferentes, e aí ela resolveu fazer a loja dela. Então, assim, esse modelo sistemático de você ir para o ensino médio e ficar lá tentando vestibular e ter que passar uma faculdade, ter que ir e ter que fazer, é um método totalmente errado. Porque hoje você pode ter inúmeras possibilidades de você chegar no que você quer fazer. Então, independente se aquilo depende de uma faculdade ou não. Então, você precisa, na verdade, seguir aquilo que sua intuição quer, o que seu coração quer. E às vezes a faculdade não é o que o coração de muitos jovens queiram. Por exemplo, às vezes você quer seguir no caminho da arte e a família, ela tem um papel de apoiar independente do que for. Tem que ser a base daquele jovem ali que tá imerso. É muita ansiedade. Eu mesmo sofri com essa ansiedade. Mas eu já tinha o curso que eu queria. Mas a ansiedade, assim, ao seguir a carreira, a ter medo de você não passar no vestibular e ficar naquela ânsia. Às vezes, tem gente passando por essa ânsia e nem quer estar passando por essa ânsia. Às vezes, simplesmente, a pessoa queria sair cantar, queria fazer um intercâmbio. Tenho também colegas que foram pro intercâmbio, que se abdicaram de anos de cursinho pra falar, quero estudar fora, quero fazer um curso de tecnologia fora. Você acha que a tecnologia avançou, as famílias não avançaram? Eu acho que muitas não. Acho que muitas faltam entender o que de fato... entender os seus filhos, entender aquele jovem, porque antes era tudo muito sistemático, né? Nossa, não faz faculdade, então é um Zé Ninguém. Mas hoje não é bem assim. Hoje, por exemplo, por meio das redes sociais, tem jovem aí que tá ganhando milhões, que tá aí... Que vai ter gente que se for PhD não vai ganhar a vida mesmo, toda às vezes que nem ele terminou hoje. o ensino médio, mas... Eu acho que o que fica tá aí, mesmo né? é a vontade, né? Hoje a gente tem... Muitas pessoas têm a oportunidade, quem não tem, mas as pessoas que têm a oportunidade de, por exemplo, de não querer fazer uma faculdade, de fazer o que gosta mesmo, tem que fazer, tem que se conhecer, tem que fazer o que você gosta, né? Porque acordar todo dia sem ter aquele prazer pelo que você faz é a pior coisa do mundo. Eu acho que esse é um recado também que fica pro empreendedor. É lógico que nem sempre a gente pode fazer o que gosta, mas a gente tem que amar aquilo que faz, né? E amando aquilo que faz, sem dúvida nenhuma, vem a felicidade. Bom, esse papo muito bacana, eu procurei aqui não entrar em papos muito, né, pessoais, pai e filho, porque vocês me conhecem bem, né? Eu sou esse cara aqui meio que uniforme, né, só aqui de trabalho, né? Via de regra, qualquer coisinha eu já começo a chorar, né? Em casa, na maioria das vezes eu procuro não ser aquele padrão que me vem por aí, né? Vocês já se depararam comigo assistindo Pastelões Americanos, gente, né? grande, né? Aquela... Gente grande 10 vezes, né? Praça é Nossa, para dar aquela quebrada mesmo, né? Mas eu queria só falar para vocês assim que eu e sua mãe, a mãe de vocês, a gente é muito orgulhoso aí, porque realmente o papel hoje do empreendedor não é fácil, né? Ele sempre tá ali correndo atrás, porque ele não só tem o sonho dele, tem o sonho dos colaboradores dele e também tem o sonho da família. Conciliar tudo isso não é fácil, né? A missão do empreendedor hoje não é fácil, né? Seja no seu negócio, seja na família, são inúmeros desafios, né? E aí, assim, ouvir vocês aqui, ter essa oportunidade, para mim, assim, motivo de muito orgulho, Vitor, a gente prestígio. não desistiu de ter o nosso negócio, né? A gente, assim, com a nossa vida corrida, a gente tem vontade agora de ir pro mundo de franquias e estudar elas. Por exemplo, agora se engajar em escolas, talvez, de inglês que a gente gosta, né? A Vitória é uma idealista, né? Você vê que a Vitória a gente não desiste de uma ideia, assim, né? Tem que ter o balanço, a gente gosta Se o de mais pé no chão, a Vitória é mais idealista. Fica sonhando. Mas que a gente gosta matemática. Não, mas essa é outra coisa também, né? Muitas vezes o empreendedor que vai montar um negócio tem isso, né? Tem um sócio que é mais assim, empreendedor, o outro é mais controlador e vai fazendo aquele equilíbrio, né? Então a gente precisa buscar esses caminhos. E eu fico muito feliz de vocês terem essa sintonia, né? E a gente poder estar aqui, viu? Só
uma oportunidade, já estamos caminhando para o final. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês aqui, né, para a gente poder encerrar com chave de ouro nesse dia, que é um dia mais importante, que passa um filme na minha cabeça, que lá em 2004, quando vocês vieram ao mundo, né, com toda aquela dificuldade que a gente teve, de ter que abandonar tudo, colocar tudo que a gente tinha para que você estivesse aqui. E hoje eu vejo que tudo valeu. Todo centavo, todo suor, todo esforço meu, da mãe de vocês, valeu. Pode fazer as considerações aí. Acho que é um prazer muito grande para mim estar conversando aqui com meu pai, né? Um exemplo muito grande da nossa família, com a minha mãe também, né? Que tá em casa, né? Mas a nossa família é um exemplo, eu acho que pra mim é é o principal exemplo da minha vida, né? E é muito bom estar aqui com você, conversando com a minha irmã também, com a Vitória, e poder falar, né, o que a gente pensa, poder, né, dar nossas opiniões. Isso aqui foi muito legal, eu gostei muito de estar aqui, né? Muito obrigado. Eu também, é muito legal ter essa experiência com você como empreendedor. A vida é tão corrida e tudo mais, mas a gente tá tendo uma oportunidade de conversar, eu, você aqui com o meu irmão, né, no dia do nosso aniversário aqui. É um grande exemplo pra mim, tanto exemplo, meu pai é um grande exemplo também na área do direito e tudo mais. A minha mãe é um exemplo de força, né, só, assim, o quanto que ela passou pra gente chegar até aqui, o quanto que ela me ensina, o quanto que ela tem paciência todos os dias pra gente ir pra tal lugar, né, e tudo mais. Então é meu exemplo, vocês são a nossa base, e que base, sabe? Porque hoje a gente chega aqui por vocês. Então eu tenho muito orgulho e é ótimo ter tido esse papo aqui, né? Prazer. Muito legal. Então, encerro aqui mais esse podcast, que eu me segurei pra caramba, né? A emoção muito grande, e é essa emoção que a gente tem no dia a dia dos nossos negócios, né? De cada dia vencer para levar o melhor para nossa família, para quem tá com a gente, porque tem aquele ditado que diz: tem gente que custa e tem gente que vale, né? A nossa família, quem tá do nosso lado, sempre vale. Então é isso daí. Um grande abraço e até a próxima.